Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós queremos nos alimentar da palavra de Deus. O nosso espírito, a nossa alma, carecem deste alimento, que é a palavra. Como temos buscado este alimento para a nossa alma, para o nosso espírito? Nós temos fome da palavra de Deus? Buscamos saciar esta fome na leitura, no estudo e na oração da palavra de Deus? Por isso, meu irmão e minha irmã, aproveitemos este momento diário que nós temos para fazer este encontro com a palavra de Deus, nos permitir ser alimentados por ela. Uma leitura atenta, uma escuta atenta, uma oração aprofundada sobre a palavra de Deus alimenta a nossa alma e o nosso espírito. Vamos escutar com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os reconhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus continua dando suas orientações precisas a seus discípulos. Nós estamos com Jesus sobre o monte, na escola de Jesus. Jesus está formando, catequizando os seus discípulos, os discípulos daquele tempo, mas também nós que queremos entrar no seu discipulado. Queremos ser seus missionários e missionárias. Por isso devemos dar a devida atenção ao ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje somos confrontados com este trecho do Evangelho que nos fala sobre os falsos profetas, o risco de sermos enganados e quais são os critérios para sabermos quem é o verdadeiro e quem é o falso profeta, uma vez que todos se apresentam como sendo verdadeiros porta-vozes de Deus. Como saber distinguir quem de fato é de Deus e quem não é? Jesus dá indicações precisas para que seus discípulos saibam reconhecer quem é o verdadeiro e quem é o falso profeta. Por isso vamos fazer a nossa reflexão aprofundada desse trecho do Evangelho que nós terminamos de escutar. O trecho começa dizendo assim: guardai-vos dos falsos profetas. Guardai-vos, isto é, atenção, cuidado com os falsos profetas. Ora, se Jesus pede atenção, se Jesus pede cuidado, é porque os falsos profetas existem, estão presentes, e é um risco para os discípulos. Às vezes não é fácil a gente distinguir quem é o verdadeiro e quem é o falso profeta. E por que não é fácil? O próprio Evangelho diz aqui: vêm a vós disfarçados de ovelhas. O disfarce faz parte daqueles que são falsos profetas. Muitas vezes, ainda hoje, nós encontramos o discurso religioso que reveste tantas situações de falsidade, de injustiça, que aparece diante de nós como verdade, mas no fundo é mentira. Então é importante a gente se recordar disso. O falso profeta, ele não se apresenta como falso profeta. Faz parte do seu caminho, do seu modo de agir, o disfarce. É o ruim que se apresenta como sendo bom. O falso que se apresenta como sendo verdadeiro.
É a mentira que se apresenta como sendo verdade. É a injustiça que se apresenta como sendo justiça. E aí é preciso ter discernimento para que de fato saibamos o que é de Deus e o que não é de Deus. Então é importante a gente sublinhar essa dimensão. Disfarce. Ele vem disfarçado. O falso profeta vem disfarçado. Quem é da injustiça não se apresenta como injusto. Ao contrário, ele se apresenta com a roupagem da justiça. Mas é isso que diz o Evangelho. Por dentro são lobos ferozes. Portanto, na aparência são bons, mas por dentro são maus. Por isso, meu irmão e minha irmã, hoje também não estamos livres dos falsos profetas. São muitas as pessoas que falam em nome de Deus, mas é preciso que tenhamos o discernimento para saber quem de fato por dentro é de Deus e quem não é. Eu sei que não é fácil, isso exige de nós um discernimento profundo para saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Mas Jesus dá uma indicação, Jesus oferece um caminho para nos ajudar a distinguir o verdadeiro do falso profeta. Qual é o critério dado por Jesus? Pelos frutos, é pelos seus frutos que conhecereis. Portanto, é olhar aquilo que as pessoas produzem, quais os frutos que elas apresentam. É a partir dos frutos que a gente pode reconhecer a árvore. Isso também vale para nós. Que frutos nós estamos produzindo? É pelos frutos que se conhece a árvore. Por isso é necessário que estejamos muito atentos. Não basta a gente ouvir o discurso, é preciso ver os frutos que aquela pessoa produz. Pelos seus frutos os reconhecereis. E Jesus questiona, por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Portanto, olhemos o que nós estamos produzindo, quais são os frutos que nós estamos apresentando. E olhemos ao nosso redor também as pessoas que se dirigem a cada um de nós com um discurso religioso. Quais são os frutos que esta pessoa tem produzido? São frutos bons ou frutos ruins? Este é o critério que Jesus dá de discernimento para saber quem é o verdadeiro e quem é o falso profeta. Esta pessoa que se apresenta como profeta, que diz falar em nome de Deus, quais são os frutos que ela está produzindo? São frutos bons ou frutos ruins? E diz o Evangelho, uma árvore boa não produz frutos ruins. E igualmente, uma árvore ruim não produz frutos bons. É preciso que, pelos frutos, saibamos reconhecer a árvore. É por aquilo que nós produzimos que de fato sabemos quem nós somos. Ou por aquilo que as pessoas que se apresentam como profetas produzem que nós saberemos quem de fato elas são. Então este é o critério que Jesus nos dá de discernimento para saber quem é o falso e quem é o verdadeiro profeta. E continua Jesus nos dando esta orientação. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada. Portanto, a mensagem de Jesus é muito clara sobre o destino de quem usa do disfarce, do engano. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada, é lançada ao fogo. Isto é a imagem da condenação. Por isso, é necessário que façamos uma análise dos frutos que nós produzimos, que saibamos olhar para o nosso próprio interior e, com honestidade, nos perguntar quais são os frutos que eu tenho produzido e que eu apresento diante do Senhor. E o trecho do Evangelho conclui dizendo, é pelos seus frutos que os reconhecereis. Nós não somos reconhecidos diante de Deus simplesmente por aquilo que nós falamos, mas, sobretudo, por aquilo que nós produzimos. O que temos produzidos por aí? Bons frutos ou frutos ruins? É pelos frutos que os reconhecereis. Peçamos a graça de produzir bons frutos, sobretudo, os frutos do reino de Deus. Que não deixemos que o disfarce, o engano,
tome conta do nosso coração. O falso profeta utiliza-se de velhacaria. É lobo em pele de ovelhas, e nós não podemos permitir que este espírito tome conta do nosso coração. Deixemo-nos ser provocados por este Evangelho. Mensagem de Jesus dirigida a cada um de nós hoje é uma mensagem dura, mas uma mensagem necessária. Ter o justo discernimento para sabermos quem é o verdadeiro e quem é o falso profeta. O discernimento é fruto de oração, é fruto de comunhão com Deus. Por isso vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno, fazer a nossa oração pedindo discernimento. Divino Pai Eterno, no dia de hoje tivemos a oportunidade de escutar este trecho do Evangelho de Teu Filho Jesus, que nos interpela a ter o discernimento necessário para saber reconhecer o falso e o verdadeiro profeta. Por isso te pedimos, Pai Eterno, a luz e a força do Teu Espírito, para que tenhamos esta sensatez de reconhecer quem de fato é de Deus e quem não é de Deus, sobretudo observando os frutos produzidos por estas pessoas. Ao mesmo tempo, Pai Eterno, ajuda-nos a fazer uma avaliação de nós mesmos para saber que frutos nós temos produzidos, recordando do princípio do Evangelho. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore má não produz bons frutos. Ajuda-nos, Pai Eterno, a produzir sempre bons frutos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.